Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 27 de Tevet, 5.783, 20 de janeiro de 2023. À tarde com a Torá, trazendo a paraxá semanal e as leituras diárias. Estamos com a paraxá Vaierá, que significa "e eu apareci", em que o Eterno, conversando com Moshe, ele fala que apareceu aos patriarcas, né? E nesta semana nós temos aí esta paraxá, que está conectada com Shemot, capítulo 6, e nós vamos até o capítulo 9, e dentro disso nós temos aí as famosas pragas, né? Nesta semana temos 7 pragas, e a semana que vem teremos as 3 últimas pragas, né? Então, esta semana, a nossa paraxá Vaierá, ela traz as 7 pragas, né, conhecida como as 7 pragas do Egito, né? Então, nós vamos aí hoje, o 6º dia da semana, o 6º dia para o Shabat, né? Nós estamos aí, hoje vamos ter aí, né, praticamente as 3 últimas pragas, né, das 7 para esta semana. E em seguida nós teremos a semana que vem teremos as 3 últimas pragas, né? A nossa aliá de hoje, né? A nossa leitura de hoje, que está no capítulo 8, a partir do verso 19, e vamos até o capítulo 9, verso 16, nós temos aí a conclusão da quarta praga, né, dos animais nocivos. Em seguida vamos ver a 5ª praga, a epidemia. A 6ª praga é o furúnculos, e vamos aí ver o início, né, a preparação para a 7ª praga, que é a praga do granizo, e amanhã nós estaremos concluindo a respeito da praga do granizo, e a semana que vem teremos aí as 3 últimas pragas, ok? Então a nossa sexta aliá, porque nós estamos no 6º dia da semana, o 6º dia para o Shabat, e ao pôr do sol de hoje nós vamos adentrar no 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabat, né? Então, o acendimento das luzes especiais de Shabat, né, as chamas especiais de Shabat, as 2 chamas, serão às 18h38, né, o acendimento. Então, quem estiver em casa neste horário, às 18h38, né? Então, juntamente, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, né? As Bat Noach, juntamente com as Bat Israel, as filhas de Israel, mais as filhas de Noach, acendendo as luzes, né, especiais de Shabat no mesmo horário, né? Então, neste horário aqui, às 18h38, de acordo com o fuso horário, dentro da divisão, né, de Greenwich, lá, né, que eles falam, onde tem os horários aí praticamente iguais. Então, de acordo com isso, né, está as mulheres judias e as mulheres não judias, as Bat Noach, estarão acendendo as luzes especiais de Shabat às 18h38, né? Quem está em casa, né, acender nesse horário é melhor, né? É bem aproveitado. Por quê? Porque as mulheres, né, as Bat Noach, elas estarão fazendo uma mesma ação juntamente com as mulheres judias, a Bat Israel, né, as filhas de Israel, né? Então aí existe uma união, uma unidade muito forte, sem sombra de dúvidas, né? Então, quem está em casa neste horário, 18h38, né? Então, faça o acendimento. Lembrando que o acendimento das luzes de Shabat é para ser feita pelas mulheres da casa, ok? Então, a esposa e mãe, né, ela faz o acendimento das 2 chamas especiais de Shabat. Se ela tem filha solteira em casa, né, filha que está morando com ela ainda na sua casa, então a filha, ela pode pegar uma vela e acender por ela, né, pela própria filha.
não tem problema nenhum fazer, porque isso vai estimulando cada vez mais as filhas, né, sobre a questão de acender as luzes especiais de Shabat. Como a mãe, a esposa, ela já acende as duas luzes especiais de Shabat, e a filha, né, acende uma por ela mesma, né? Se tiver uma filha, uma vela, se tiver duas filhas, duas velas, e assim sucessivamente, né? Então as filhas já estão, né, automaticamente seguindo o exemplo da mãe para os acendimentos especiais das luzes de Shabat, ok? Baruch Hashem por isso daí. Então, obviamente, né, agora entra aquela questão dentro do contexto, né, Benei Noach, em que as mulheres estão trabalhando, não estão em casa, etc. e tal. Quando elas chegam em casa já anoiteceu, etc. e tal, né? Mesmo assim, as Batinoa podem acender as luzes, né? As chamas especiais de Shabat, mesmo que anoiteceu e chegando em casa do seu trabalho. Não tem problema algum. Para a mulher judia, automaticamente é proibido fazer fogo, né, depois do pôr do sol. Então ela não acende chamas, não acende fogo depois que acende-se as luzes especiais de Shabat. Então a mulher judia, ela já não faz fogo nenhum depois que acende as luzes de Shabat. Dentro desse contexto, o que nós temos aí? Quando se acende as luzes, né, as duas chamas especiais de Shabat, então, oficialmente, já a saudação é Shabbat Shalom. Então, o Shabbat, ele já faz presente na vida da mulher judia e da mulher não judia, a Batinoach, né? E automaticamente, o Shabbat especial, com a sua luz especial do Shabbat, já adentra e já faz presença na vida da mulher e na vida da família. Ok? Então, por isso, a partir do acendimento das luzes especiais de Shabat, então, o cumprimento é Shabbat Shalom. Ok? E, dentro de uma constituição normal de família, né? Marido, esposa e filhos, as chamas, ela é, de fato, né? Para as mulheres acenderem. E o Shabat só vai se tornar uma realidade na família a partir do momento que a mulher acende as luzes de Shabat. Entendeu? A partir desse momento. Então, nesse caso específico, né, o casal está presente em casa, o homem não pode fazer a vez da mulher. É a mulher que tem que fazer o acendimento das luzes. Entendeu? Então, isso é primordial, né? Então, e é exatamente dentro daquele contexto, né? Usa-se um palito de fósforo, faz o acendimento das duas chamas especiais de Shabat, né? Não apaga o fósforo aceso, né? Com moderação coloca num lugar em segurança, para não pegar fogo, incendiar nada, e repousa ali o palito aceso, né? Ali nas proximidades. E dentro desse aspecto aí, né, a própria chama do fósforo vai apagar-se naturalmente, ok? Né? Então, não é para acender as luzes, né, com o fósforo e depois, né, apagar, não. Coloca ele aceso num recipiente em segurança e deixa a chama se extinguir sozinha, ok? A mesma coisa acontece com as velas ou os pavios, né, que são acesos com a questão de Shabat, né, ou qualquer outra festividade, né, as chamas ficam acesas até se esgotar realmente o pavio e a parafina, né, ou o pavio e o azeite, aqueles que assim o fazem, com pavio e azeite, né, então vai até o encerramento das suas chamas, tá bom? Então, essa é a questão e orientação sobre o acendimento das luzes, ok? E somente nesse sentido é que o Shabat, ele se torna presente na vida da Batinoach e de sua família, né? Então, é um momento muito especial, inclusive por orientação rabínica do nosso Rav Yaakov Gerenstein, né? Que está, inclusive, né, no Sidur, Benei Noach,
né? É um momento propício para que a varoa, né, a Batnoa, ela faça uma prece, né? Ela não faz a bênção do acendimento, mas é um momento propício para que ela possa fazer uma palavra de oração para a bênção da sua família. É um momento muito propício para isso, né? Faz o acendimento e faz uma prece a Hashem para abençoar de forma especial a sua família. Ok? Baruch Hashem. Então, amados, hoje nós estamos aí para a nossa, só reforçando aí, né? O horário do acendimento das luzes especiais de Shabbat será às 18 horas e 38 minutos, ok? A nossa prece hoje para o Brasil e para o povo brasileiro está no Salmo 134, né? O Salmo 134, entre outras razões preciosas no sentido de mensagem espiritual para as nossas vidas, os nossos comentaristas, eles falam que o Salmo 134 somos provocados a manter nossa pureza espiritual, mesmo na melancolia do exílio e da dispersão pelas nações, em primeiro plano, né, povo judeu, construindo casas para Deus, as sinagogas, os lares, cumprindo nossa missão como seres humanos, onde e como pudermos, ok? Então, esse Salmo 134, mais uma vez, voltando a trazer, né, à memória, nós precisamos tomar posse antecipadamente das promessas divinas, das bênçãos, das vitórias, dos sucessos, mesmo que os nossos olhos físicos estão nos mostrando tudo ao contrário, como você está vendo aí diante dos seus olhos no que se refere ao Brasil e o povo brasileiro, ok? Mesmo que esteja aparentemente parecendo que os perversos, os iníquos, vão realmente estabelecer o caos e fazer com que vire realmente uma desgraça sobre desgraça, né? É o que os nossos olhos físicos mostram. Mas a promessa divina é diferente. E é por isso que as nossas preces aqui em favor do Brasil e do povo brasileiro visando com que as pessoas voltem-se completamente para Deus, o único capaz e poderoso para responder às nossas preces, o único e capaz e poderoso para nos dar o seu escudo de proteção, o único e capaz e todo-poderoso de realmente fazer cair por terra todos os perversos com as suas iniquidades, com as suas perversidades, e conceder bênção, proteção, vitória e sucesso àqueles que confiam nele e buscam nele respostas para mudar a história, como sempre o fez em toda a história bíblica e em toda a história contemporânea. Deus, o único Criador, não existe nenhuma força, nenhum poder que possa ser comparado a Ele. Deus, o único Criador, não existe nenhuma divindade que possa ser comparado a Ele. Deus, o Criador único, nada pode ser associado a Ele para que seja colocado ao seu lado. Por isso, Deus, o único Criador, o único Deus, o único Redentor, o único Salvador, ele é um e único, indivisível. O que é indivisível? Ele não é dois e muito menos três. Nele não há dualidade, porque ele é errado, único. Nele não há três, trindade, porque ele é único. Nada pode ser associado a ele,
nem uma segunda divindade, muito menos uma terceira divindade. Por isso nele não há nem dualidade e nem trindade. Então, as nossas preces aqui, exatamente para que mantenhamos o foco neste Deus, como diz aqui o faraó, o Deus dos Hebreus, que é a nossa história que nós estamos vivenciando, das 10 pragas em preparação para a libertação do povo judeu do Egito. Nós não judeus fomos libertos do Egito, as nações, porque Mitzrayim, como diz os nossos sábios, representa todo tipo de exílio. O exílio espiritual, da idolatria, da perversidade, da leviandade, da libertinagem. São os egitos, né? A corrupção, o ego, a autoidolatria, que é a egodolatria, né? Egodolatria, né? Idolatrar o próprio ego, o próprio eu. Então, sermos livres dos nossos egitos, Mitzrayim. E dentro desse aspecto, amados, é exatamente para que nós venhamos manter esse foco e nós sejamos emissários e emissárias de Deus para o nosso irmão brasileiro. Para que possamos levar avante essa mensagem e fazer com que as pessoas parem de ser galinhas e porcos que só ficam olhando para baixo, para o chão, e não consegue ver uma macieira que está mais para cima. A doçura da macieira, um fruto delicioso, não consegue enxergar acima das montanhas onde está o nosso único Deus, o único Criador, que se inclina para ver o que acontece no universo. Então é levar essa mensagem para que as pessoas realmente saiam de colocar, botar, né? Para que as pessoas deixem de colocar a sua vida, a sua esperança no ser humano, em quem não há salvação. Deus pode usar instrumentos que estão mais próximos da sua vontade para serem instrumentos dele para trazer uma mudança da história. Mas não é a pessoa em si, mas é Deus, como nós aprendemos e estamos aprendendo aqui com a questão de Moshe. Moshe é o instrumento libertador de Deus, mas o verdadeiro libertador é o próprio Deus. Então, as pessoas precisam aprender a não ficar depositando a sua vida nas mãos de homens em quem não há salvação. Só em Deus. Então, por isso, a nossa prece de hoje no Salmo 134 é um salmo, é uma prece, é um louvor, exatamente para nós tomarmos posse disto, das promessas de Deus, das bênçãos de Deus, da proteção divina e do sucesso e das vitórias que só em Deus nós podemos obter. E aí, o perverso não resiste. Como nós vamos ver na continuidade das 10 pragas, o faraó não aguenta mais ver o poder de Deus. Ele reconhece realmente o Deus dos Hebreus é que está fazendo as coisas. Nós estamos contemplando, e hoje nós vamos ver novamente, os magos e os feiticeiros, os idólatras e companhia limitada, simplesmente se envergonham diante do único Deus. E eles não têm nem a coragem de chegar na presença de Moshe e Arão. Eles fogem, os magos, os feiticeiros, os idólatras e companhia limitada, fogem da presença de Moshe e de Arão. Este é o Deus dos Hebreus, o nosso Deus, o Deus de Israel. E a prece do Salmo 134 diz assim:
cântico de ascensão. O próprio nome já está dizendo, cântico de ascensão, elevação. Bendizei ao Eterno todos vós, seus servos, que permaneceis em sua casa, pelas noites adentro. Estendei para o santuário vossas mãos, e bendizei ao Eterno. E que de Sião, Jerusalém, vos responda o Eterno, que criou o céu e a terra com sua bênção. Amém. Vê, amém. Você pode até dizer ou perguntar, né? Mas esse salmo e essa prece não fala nada sobre ser livre dos inimigos, dos perversos, do sistema socialista comunista que quer por todas as formas escravizar o ser humano? Ou qualquer outro sistema, mas os mais perversos são esses? É só você entender a mensagem subliminar que o Salmo está trazendo para nós. Ou seja, bendizer ao Eterno todos vós, seus servos. Quem são os servos de Deus? Aqueles que o têm como um único Deus. Que o buscam de todo o seu coração. Que lança sobre ele a sua vida e toda a sua esperança. Na continuidade diz que permaneceis em sua casa pelas noites adentro. O que significa permanecer em sua casa? Nós já vimos essa semana. O Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém, está destruído desde o ano 69 da nossa era comum. E os nossos sábios desde então vêm dizendo para que cada um faça da sua vida pessoal a casa de Deus. Que cada família faça do seu lar a casa de Deus. Que cada sinagoga faça dela a casa de Deus. Que cada não-judeu, através das suas comunidades, Benei Noach, faça dessa comunidade a casa de Deus. Cada sinagoga, Benei Noach, na sua região, faça desta sinagoga, Benei Noach, a casa de Deus. É assim que nós vamos vencendo as trevas, o perverso, o mal, a iniquidade. Porque só de você estabelecer e permanecer como casa de Deus, estendei para o santuário vossas mãos e bendizei o Eterno. O Rashi e os nossos mestres falam que dentro desse aspecto aqui de Mitzrayim, o Egito, né, falam que realmente nós, como na presença divina, nós nos lançamos na presença divina como os servos se lançam, né, e se estendem diante das mãos dos seus senhores, que significa que os servos, os escravos, eles dependem completamente dos seus senhores para ter vida ou não, para ser agraciado ou não. Então, dentro desse aspecto, nós também nos lançamos à presença divina diante das suas mãos, e quando estendemos as nossas mãos para a presença divina, nós estamos dizendo a Deus: se o Senhor não sustentar a minha mão, estou morto, estou arrasado, não tenho razão para viver. Eu dependo de ti. A minha vida está em tuas mãos. Então nós nos lançamos a Deus e reconhecemos que Ele é o único Deus e Ele é a única força propulsora de todo o universo e que nós dependemos dEle. E que de Sião vos responda o Eterno que criou o céu e a terra. O reconhecimento do único Deus, do único Criador, do único Redentor, do único Salvador. Você tem
essa confiança, então não se deixe dominar por aquilo que os seus olhos veem. Vá pelos olhos da fé, da confiança e da esperança naquilo que Deus nos diz. Amém, vem amém. Ok? Então, amados, nós estamos aí nessa semana, dentro da nossa Parashá Vayera, nós estamos dentro das primeiras 7 pragas, né? E a semana que vem vamos completar com as 3 últimas pragas e os seus ensinamentos e companhia limitada. Até aqui nós já vimos, né, dentro desse aspecto aqui, 3 pragas completas. Agora, na leitura de hoje, nós vamos ter a continuidade e o complemento da 4ª praga, que é exatamente os animais nocivos ou animais selvagens e cobras e escorpiões, que vão se estender por toda a terra do Egito, né? Na sequência teremos a 5ª praga, a epidemia, e na sequência a 6ª praga, furúnculos. E vamos iniciar, né, os preparativos para a 7ª praga do granizo, e amanhã vamos completar a praga do granizo, né? E também, como nós falamos aí, nós vamos trazer aqui nos comentários de amanhã o que Rashi traz para nós e os demais comentaristas, que a sucessão das pragas, ou seja, a ordem das pragas, ela tem uma equiparação a uma tática militar na guerra. Então amanhã nós vamos comentar exatamente essa tática militar em comparação com as pragas dentro de uma tática militar do exército, ou, né, dos exércitos, né? Nesse sentido, nós vamos ver que Deus, ele age como um general diante da guerra que está sendo travada, né, no Egito. Amanhã nós vamos comentar sobre isso daí, ok? Nesse sentido aqui, nós vimos aí então, né, as 3 primeiras pragas, né, que foi o sangue, a primeira, as rãs, a segunda, e depois nós tivemos aí os piolhos, né? Os piolhos, os parasitas, não têm vida em si mesmo, né? Os parasitas não têm vidas em si mesmas. Os parasitas, eles precisam de fraqueza, né, para poder sugar. Ou seja, no princípio, né, para explicar a questão dos piolhos, eles se apresentam quando há falta de higiene. Quando o ambiente ele tem uma falta de higiene medonha, né, assustadora, normalmente os parasitas se apresentam. E aí os parasitas, eles se apegam a tudo que tiver naquele ambiente, nas pessoas, animais e companhia limitada. Então, os parasitas, eles precisam da fraqueza alheia para eles poderem ter vida. Se não há essa fraqueza, então eles não têm vida, automaticamente estão mortos, morrem. E dentro desse sentido, os nossos mestres trazem para nós exatamente uma questão espiritual. Se nós, como vimos, né, ontem, se nós diminuímos a nossa mentalidade de Deus, se nós diminuímos, de fato, a questão da mentalidade de família e de liberdade, quando nós começamos a perder essa questão de consciência de Deus, família e liberdade, nós vamos espiritualmente nos tornando fracos. Os parasitas se apresentam. Os parasitas se manifestam. E uma forma muito simples, né? Os parasitas, quando eles se apresentam, eles não fazem nenhum alarde. Não tocam trombetas, não tocam cornetas, não chamam banda para passar. Eles se apresentam silenciosamente. E vão trabalhando silenciosamente e arrasando estas vidas que eles vão possuindo, absorvendo. Se não houver um tratamento, vai até a morte.
E espiritualmente é a mesma coisa. Quando as pessoas começam a perder a consciência de Deus, da sua divindade, da sua santidade, começa a perder a consciência de família e consciência de liberdade, ele vai formar uma ninhada de parasitas na vida dele, que depois é difícil ele se recuperar, onde se chama normalmente de lavagem cerebral. Perde a consciência de Deus, família e liberdade. E é isso exatamente que o sistema quer. O sistema está bruto e cruel porque ele sabe que tem data de validade de vencimento. Ele sabe que existe um ponto final e ele está chegando no seu ápice, e ele sabe as trevas, a escuridão, o perverso, o sistema sabe que está chegando o seu ponto máximo e que aí não tem como continuar. E é por isso que estão desesperados. E o quanto mais eles puderem realmente arrebanhar pessoas para fazerem esta lavagem cerebral e enchê-los de parasitas, perdem a consciência de Deus, família e liberdade. Vejam bem, antigamente, isso falando no sentido literal, antigamente, ou seja, há muito tempo atrás, era praxe nas escolas as questões de religiosidade. Independe de qual segmento, ok? Mas havia uma certa religiosidade nas escolas. Leituras bíblicas, preces na escola. E esse ambiente era levado para casa e o ambiente religioso da casa era levado para as escolas. Mas aí o que aconteceu? Começou a questão de movimentos globalistas, progressistas, sistemas socialistas e companhia limitada, começaram a tirar das escolas religiosidade, bíblias, e começaram a proibir. É proibido falar de Deus nas escolas. Hoje, por exemplo, nas escolas, as pessoas podem falar livremente, ou melhor, os professores, entre aspas, podem falar livremente sobre a questão de sexualidade. Pode falar que o menino não é menino, que a menina não é menina. Pode usar linguagens esdrúxulas, ignorantes, entre elas o tal de todes. E por aí afora vai. E ninguém faz nada, ninguém fala nada, nem a família. Nem a família. Professores, entre aspas, pegam a sua classe e levam para um museu, onde lá tem um homem nu, e levam as crianças para tocar no homem nu. Nenhum pai faz protesto. Nenhuma mãe faz protesto. Aceitam passivamente. Por quê? Porque a consciência de Deus e família já está indo para o brejo. Está cheio de parasitas tomando conta das escolas, das famílias e companhia limitada. Entendeu? A Edna está pisando no freio aqui para ir devagar. Não pode falar muito. Tá vendo? Não pode falar muito. Olha o tempo que nós chegamos, gente. Não pode falar muito. Tem que tomar cuidado com o que fala, porque senão pum, desaba na tua cabeça, na tua vida, na tua família. O que deveria ser o sistema judiciário honesto, desaba na tua cabeça. Então, entendeu, gente? Que é, de fato, os parasitas. Então, por aí fora vai. Então, é a mesma coisa. Não é assim, de repente, que aconteceu. É o tempo.
eles são pacienciosos. Tempo, 30 anos, 50 anos, que vem vindo essa bagunça, entendeu? Então, vejam bem, né? Quando acontece um mal na vida das pessoas, as pessoas, isso era antigamente, as pessoas, ai meu Deus, ai meu Deus. Hoje não. Quando acontece alguma coisa ruim na vida da pessoa, então eles falam, ai, meu líder político X, ai, o sistema vigente, globalismo, progressista, socialista, né? E por aí afora vai. Ai, as pessoas correm atrás de pessoas, as pessoas correm atrás de sistema, as pessoas correm atrás do seu ídolo político ou... Como que uma pessoa tão ignorante na liderança política pode dominar tantas pessoas altamente inteligentes e prósperas e se dobrarem diante daquele ser tão ignorante culturalmente, eticamente, moralmente e espiritualmente? Como pode isto? Porque o chefe dos parasitas encontrou pessoas morrendo espiritualmente, moralmente e eticamente. Perderam consciência de Deus, consciência de família. Eles conseguiram isso? Perder a liberdade? É fácil. É o menor dos obstáculos. Mas a consciência de Deus e família é isto que se aplicaram nesses 30 e poucos anos. Nas escolas, desde a fase pré-primária até os níveis universitários. Hoje, dentro das salas de aula, pode falar de tudo que não presta, mas não fale em Deus. Pode trazer todo e qualquer escritos, livros e as suas ideologias nefastas, mas não leve uma Bíblia para dentro das escolas. Entendeu? Um certo pregador religioso, perguntaram para ele, por que Deus permitiu que acontecesse a destruição daquela forma das duas torres lá nos Estados Unidos? E esse pregador disse, não foi Deus que permitiu, foram nós, cidadãos americanos. Aí olharam estupefado para ele, um grande pregador, muito respeitado. Olharam espantado para eles, mas como? Ele falou, a partir do momento que vocês expulsaram Deus de dentro das famílias e de dentro das escolas, estamos colhendo o que foi plantado por nós mesmos. Entendeu? Então, essa é a realidade, amados. Consciência de Deus, consciência de família e de liberdade é o tripé que Deus deu à humanidade desde o princípio. E quando as pessoas, família, grupos, sociedade, comunidade, país, perdem o tripé, é o caos. É o caos. Como que você aceita um líder político, ou mesmo religioso, que ele não sabe nem quanto que é 8 mais 4. Em vez de ele dizer que 8 mais 4 é 12, ele diz é 11. Como aceitar lideranças que na realidade não sabem nem aonde está o próprio nariz? E as pessoas se dobram
diante deles. Por isso, os nossos mestres falam sobre a questão, né, da praga das rãs. Ah, mas o que tem a ver a praga das rãs com isso tudo que nós estamos falando? Os nossos mestres, entre eles o rabino Ari Enkin, diretor rabínico, né, Unidos com Israel, lá nos Estados Unidos, ele comentando sobre essa questão, né, ele fala assim, não é lógico, como que começou a praga da rã? Um grande sapo, uma grande rã, um monstruoso sapo. Então os egípcios foram e começaram a atacar, começaram a pegar ali de paus, pedras e outras coisas aí, instrumentos contundentes para matar aquele sapo monstruoso ou aquela rã monstruosa. Mas cada batida que eles davam, ela procriava em dezenas, centenas e milhares de rãs. E aí invadindo o Egito afora. E quanto mais eles batiam, mais milhares e milhões de rãs iam surgindo. Ou seja, qual que seria a lógica? Pô, se nós estamos batendo no grande sapo e gera milhares e milhões de rãs, então é melhor não bater, vamos parar. Mas por que eles continuavam? Então, entre outras explicações, né, o rabino aqui, Ari Enkin, ele fala o seguinte, eles continuavam batendo no sapo porque eles eram movidos pela raiva, pelo ódio. Quanto mais eles batiam, mais eles revelavam de fato em si a sua raiva, o seu ódio. E eles não conseguiam parar. Por que não conseguiam parar? Porque, lembra daquele ditado? Quando você perde a razão, quando é que você perde a razão? Quando você age com raiva. Quando você age com raiva, com ódio, você é dominado por estas emoções negativas. Raiva, ódio. E quando você age com raiva e ódio, agindo com essas emoções, você perde a razão. Aí não adianta. Aí você perde linha, carretel, vaca vai pro brejo, vai pro atoleiro, areia movediça, acabou. Então, nesses comentários aqui, fala que de fato, agir com raiva é, de fato, sem sombra de dúvida. As pessoas não pensam, então não existe lógica para elas. É o que você vê, o que está acontecendo por aí afora. Não tem lógica. Os parasitas tomaram conta das consciências e as pessoas têm perdido consciência de Deus e de família. A liberdade é o menor dos problemas. Entendeu? Então, dentro desse aspecto, os nossos mestres falam que, segundo o Talmud, a raiva ela é comparado a adoradores de ídolos. Mas o que tem a raiva a ver com adoradores de ídolo? Uma coisa une os dois, os raivosos e os idólatras. É exatamente o que? É irracional. Não tem lógica. A raiva e adorar um pedaço de pau, de madeira, de pedra, de gesso, de plástico, de ouro, de bronze, de barro. Por aí afora vai. Não tem lógica. É irracional. Por isso que os mestres falam que a raiva e idolatria estão no mesmo contexto. Por isso, se nós agirmos com raiva, olha aonde que você cai. Por isso que o pecado da raiva é comparado à idolatria. Sério? Forte?
Então, por isso, amados, né, segundo o Talmud, nós precisamos tomar cuidado com as emoções. Raiva, ódio, é ausência de confiança e fé em Deus. Os parasitas estão começando a tomar conta da sua consciência de Deus. Estão sugando suas forças, suas energias, para que você perca mais e mais a consciência de Deus. E à medida que vai perdendo a consciência de Deus, depois a família também vai perdendo sentido. Liberdade? Para que eu quero liberdade? Um pedacinho de pão aí que o Estado der está muito bom. Fica escravo do Estado e por aí afora vai. Entendeu? Quem é inteligente, entende. Quem está com um ninho de piolhos, de parasitas aí, fica difícil de entender. Ok? Então, por isso, seguindo aí as nossas pragas, aliás, as pragas do Egito, melhor dizendo, né? Então, a partir do versículo 19 do capítulo 8, na continuidade dos animais nocivos, animais selvagens, cobras e escorpiões, além de animais selvagens, tinha também cobras e escorpiões, que se alastraram pela terra do Egito. Então diz assim, versículo 19, eu trarei salvação desta praga ao meu povo, que fará uma distinção entre meu povo e seu povo. Esse milagre ocorrerá amanhã. Ou seja, estava no final da terceira semana de alerta para com Faraó sobre a próxima praga que ia acontecer. E aqui Moshe está dizendo, amanhã vai começar a semana da praga. Ou seja, até amanhã você ainda tem Faraó e os seus, as seclas, tem até amanhã para realmente fazer techuvá. Retornar ao Deus dos Hebreus para um verdadeiro e sincero arrependimento. Caso não acontecer, amanhã vai começar a praga. E aí vai ser 7 semanas. 7 dias. Ok? Então, Deus fez isso. Não houve techuvá do faraó e os seus. Então, uma grande mistura de animais ferozes, cobras e escorpiões, atacou o palácio do faraó, as casas dos seus ministros, secretários, conselheiros, dos seus servos, em geral, através de todo o Egito. A terra foi devastada pela mistura de animais selvagens, cobras e escorpiões. O faraó convocou então Moshe e Arão, vão e sacrifiquem ao Deus de vocês, mas façam aqui, no Egito, nesta terra. Então nós temos aqui o quê? Toda a terra do Egito foi devastada com os animais selvagens, certo? Como essa mistura de animais ferozes, cobras e escorpiões, e devastou a terra do Egito, né? Então você pode dizer assim, então quer dizer que todo o egípcio morreu, todo o habitante morreu. Então Rashi, ele comenta sobre isso dizendo o seguinte, na realidade, Deus não matou todos os egípcios imediatamente. Bem como, obviamente, Deus não queria matar a todos. Como nós vemos que, na realidade, ele não matou todos os egípcios com as pragas, né? E até mesmo na última praga, que visou os primogênitos, foi limitada a um grupo específico de primogênitos, né? Então, o que nós aprendemos aqui é o seguinte, quando fala a terra foi devastada, todos foram mortos, etc, 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 é para nós compreendermos que, na realidade, era para ser realmente na sua totalidade. Isto aconteceu para que nem todos os egípcios morreram e nem todos os seus animais morreram. Por quê? Porque para que nós não nos esqueçamos que Deus é misericordioso. A sua justiça é implacável. Por quê? Porque com o humilde e aquele que é contrito de coração, Deus se mostra benigno. Mas aquele que é perverso, que desafia Deus, ele se mostra irredutível. Entendeu? Mas jamais ele abandona
a sua misericórdia, a sua bondade. Ok? Então, isso é importante nós termos como visão aí, ok? E, entre outra coisa, o faraó chama aqui e fala, vocês podem ir sacrificar, né, ao seu Deus, mas aqui, em Mitzrayim, no Egito. Então, Moshe simplesmente diz, isso não. Lembra como nós vimos essa semana? Que nós precisamos respeitar as autoridades constituídas com palavras amenas, pacíficas, né? Mas nós precisamos falar com autoridade. Ou seja, nós precisamos, quando se toca no campo espiritual, nós precisamos ser senhores destas autoridades constituídas. Então não é porque a autoridade constituída disse, nega o teu Deus, e você diz, bom, a autoridade constituída tem que ser respeitada, então tudo bem, ô presidente, eu nego o meu Deus, ô Paró, nego o meu Deus, não vou fazer nenhum mandamento, não vou falar mais de Deus, que não sei quem, não sei o que lá, vou ficar quietinho no meu cantinho, na minha bolha, no meu quadrado, trancado em casa, em cima do muro, omisso, patati, patatá. É a autoridade constituída. Não é isso que nós aprendemos. Quanto à autoridade constituída, a sua posição de autoridade, seja ela boa ou não, precisamos falar com palavras, né, pacíficas, né, com palavras de educação. Mas no trato da fé, nós temos que ser senhores sobre eles. Então aí nós temos que falar com coragem, com ousadia e com autoridade. Certo? Para prevalecer a palavra, a consciência de Deus, família e liberdade. É isso daí. Então Moshe mostra claras aqui, falando ao faraó, não. Aqui no Egito não. Nós precisamos sair a 3 dias de caminhada, porque nós vamos sacrificar os ídolos do Egito. O Egito possuía uma infinidade de ídolos, de divindades, idolatria. Uma delas era o cordeiro. Eles tinham uma vasta idolatria de animais e companhia limitadas. Mas eles tinham também o cordeiro, que era para eles um Deus, uma divindade. E Moshe disse não. Porque nós vamos sacrificar um dos ídolos do Egito, o cordeiro. E se nós formos sacrificar o cordeiro aqui na presença de todos os egípcios, eles vão nos apedrejar, porque eles vão ver que nós estamos sacrificando uma das suas divindades. Não, nós vamos para o deserto a 3 dias de caminhada e vamos fazer o nosso sacrifício ao nosso Deus. Então ele foi senhor sobre o faraó. Ele falou com autoridade, sem medo, sem covardia. E é isso que nós precisamos ser na nossa jornada monoteística, fundamento judaico, orientação rabínica, no nosso dia a dia. Então, nesse sentido aqui, o faraó, ele então, né, a princípio ele concorda com Moshe, porque ele está numa desvantagem, né? E ao mesmo tempo ele fala, né, como diz aí o verso 24, né? O faraó diz, eu os enviarei, a partir do momento que Moshe disse não. Então ele cede e diz que vai autorizar. E logo em seguida, no próprio verso 24, ele diz, mas rezem por mim. Então aqui o faraó já começa a pedir, né, água. Rezem por mim. Né? O verso seguinte, né, o Moshe diz então a ele, amanhã, né, assim será. A praga dos animais selvagens, cobras e escorpiões cessará amanhã. Por que amanhã? Porque é amanhã que se completa o 7º dia. E como nós já aprendemos aí que 3 semanas, Moshe e Arão adverte a próxima praga. Venceu as 3 semanas, não houve techuvá, retorno a Deus para um verdadeiro e sincero arrependimento, começa uma semana da praga. E é uma semana completa, princípio, meio e fim. Então, como amanhã vai completar o 7º dia, então amanhã
cessará a praga dos animais selvagens, cobras e escorpiões, certo? E aí, como as coisas voltam à sua normalidade, aparentemente, né? Morreu muita gente, certo? Mas aquele que está no poder é um perverso, ele não está nem aí se o povo está morrendo ou não, ele não quer nem saber. O perverso, ele está no poder, ele quer manter o seu poder e ele quer manter, né, os benefícios da sua posição. Então o perverso é assim, por isso que quando o perverso governa, né, o povo geme, chora, sofre. É bíblico isso daí, ok? Então as coisas estavam normal, verso 28 nos fala, Faraó endureceu o seu coração. Ei, Faraó! Né? E aí a partir do verso 9, nós temos então a quinta praga que vem com a epidemia. Para concluirmos aqui a questão da praga dos animais selvagens, cobras e escorpiões, de forma bem resumida, simples, objetiva e direta. Isso se refere, no campo espiritual, isso se refere à nossa alma animal. A nossa alma animal, que busca as suas paixões em todos os níveis do mundo secular. O materialismo, a riqueza, a luxúria, a libertinagem, a malandragem, corrupção, né? E por aí afora vai. Então, esses animais selvagens, cobras e escorpiões, no sentido espiritual, é exatamente uma questão dentro do aspecto espiritual com a nossa alma animal. Não alimente o seu animal selvagem. Não alimente a serpente que está na alma animal. Não alimente os escorpiões que estão na tua alma animal. As coisas ficam violentas. Ficam violentas. Né? Aí nós estamos dentro dos parasitas, estamos dentro da questão das rãs, né? A raiva, o ódio, né? Aquilo que é irracional, ilógico, as pessoas vão seguindo. Um exemplo bom para você ter uma noção sobre a questão dos parasitas, as rãs e os animais selvagens, cobras e escorpiões. Quem já presenciou uma briga de trânsito é o espelho correto. Alguma coisa acontece no trânsito e dois motoristas começam a discutir, parte para a briga. Tudo pode acontecer de negativo. Quando os dois param e entram na luta corporal, é um pouco mais fácil de poder resolver isso, porque aí chama a polícia, companhia limitada, separa os brigões, etc. e tal. Mas quando eles estão com os veículos em movimento, a raiva, o ódio, o irracional, as paixões movidas pelas emoções negativas, né? Porque a raiva e o ódio é uma paixão negativa. Né? As pessoas alimentam mais e mais a raiva e o ódio. Os parasitas estão muito fortes na vida daquela pessoa. As rãs estão muito fortes. Os animais selvagens, cobras e escorpiões, estão muito fortes na sua alma animal. Então ele se torna selvagem. E quando os veículos estão em movimento, e eles começam a brigar com os veículos em movimento, então é aquela questão no trânsito. Imagine um querer bater no outro veículo, né? Bater um veículo no outro. Um fecha o outro, um ultrapassa o outro na contramão, né? Etc e tal. Passa na frente, freia e fica aquela briga no trânsito, né? E muitas vezes acaba acontecendo o quê? Um acidente. Se envolver só os dois, beleza, por assim dizer, né? Mas e quando envolve outros? Um caminhão, um automóvel que tem uma família lá dentro, e um ônibus, que tem ali algumas dezenas de pessoas dentro do ônibus. Então, a raiva, o ódio, os parasitas, as rãs, né, os animais selvagens, etc. e tal, quanto mais alimentam a alma animal, tudo de pior pode acontecer. Tudo de pior pode acontecer. Então, muito
cuidado com essa questão aí, ok? Então, no capítulo 9, nós temos aí a quinta praga, a sexta praga e o início da sétima praga. Então, na quinta praga, nós temos aí, né, a morte do gado por epidemia, né? Então, essa praga aqui, a quinta praga, né, como diz o verso 2 e 3, pois se você recusar deixá-lo sair, né, Moshe falando ao faraó, e continuar retendo o povo de Deus, a mão de Deus será dirigida contra seu gado no campo, né? Então, os cavalos, jumentos, camelos, gados, rebanhos morrerão de uma epidemia muito severa. E novamente aqui Moshe fala que Deus fará distinção, né, do gado do povo judeu que está em Goshen, né, e dos egípcios, né? Então, né, amanhã Deus golpeará a terra com isso, né? Ou seja, está findando a terceira semana de alerta e vai iniciar uma semana da praga, a praga da epidemia. Então, o que acontece aqui? Muitos egípcios que ouviram realmente falar da praga, que todo animal que estiver no campo vai morrer por uma epidemia. Então, o que eles fizeram? Eles recolheram seus animais nos estábulos, dentro da casa, eles foram colocando o seu gado onde que dava para colocar fora, sem estar fora, ao céu limpo. Arrumaram cobertura de tudo quanto é jeito, no galpão, na garagem, né, para entendermos, né? Dentro da casa, no estábulo, foram amarrando os gados aqui e ali, onde tinha cobertura. Porque quem estivesse ao relento seria morto pela praga da epidemia, ok? E aqueles que não deram ouvidos, né? Se o faraó, o nosso Deus, né, está enfrentando Moshe e o Deus dele, então que nós vamos confiar no nosso Deus, no faraó. E aqueles que deixaram seus animais no campo, todos eles morreram, né? Aí novamente se repete a história, chama Moshe, Arão, né? O faraó pede para Moshe fazer a sua prece a Deus, né? Se não completou 7 dias, Moshe diz amanhã assim o será, etc. e tal. A partir do verso 8, nós temos aí a praga dos furúnculos, né? E então, disse Deus a Moshe e Arão: tome para si punhados de fuligem da fornalha, e Moshe deverá tirá-los ao céu, diante dos olhos do faraó. E ela assentará como pó sobre todo o Egito, e causará furúnculos eruptivos em bolhas, sobre o homem ou animal, em toda a terra do Egito, né? E eles tomaram então a fuligem da fornalha, que é o quê? O pó do carvão. É o pó do carvão, ok? Então, nesse sentido aí, dentro do pó do carvão, então, Moshe, ele pegou 2 porções, uma em cada mão. Arão pegou 2 porções, uma em cada mão. E Arão deu a Moshe. E milagrosamente, segundo Rashi, pelo Talmud e pela Mishnah, fala que de fato todas essas 4 porções coube em uma mão só de Moshe. E ele lançou com todas as suas forças ao céu. E quando lançou ao céu, Deus fez com que aquela fuligem ela esparramasse sobre todo o Egito, entrando em todos os lugares do Egito, casas e companhia limitada, palácio, etc, etc, etc. Então se espalhou em todo o Egito, certo? E assim então veio a questão dos furúnculos, né? Aquelas bolhas que apareciam na pele, dolorida, febril, etc e tal. O faraó chegou ao ponto de ficar tão fraco, nos comentários pelo Talmud, que ele ficou deitado porque ele não conseguia manter-se nem sentado e nem em pé, diante da gravidade dos fatos ali que aconteceram, certo? E então, os nossos mestres, né, para ativar aguçar a nossa curiosidade e o espírito de pesquisa para a sabedoria, então fala assim, por que Deus trouxe a praga
do pó do carvão, essa fuligem, né? Por que que esse milagre? Por meio da cinza de carvão de um forno. Então, entre outros detalhes, os nossos mestres trazem. Porque morreram naqueles dias muitas pessoas em fornos. Assim como também Abraham, ele foi jogado num forno aceso em Ur-Kasdim, né? Lá em Ur dos Caldeus, por acreditar em mim, diz o Eterno. No futuro, teremos 3 tzadikim, 3 justos, que serão também lançados no forno, através do rei babilônico Nabucodonosor, os 3 amigos de Daniel, que é Hanania, Mishael e Azaria, né, que ficaram mais conhecidos, não pelos seus nomes originais em hebraico, mas pelos nomes babilônicos, né, Sadraque, Mesaque e Abdinego, né? Quanto mais se valoriza Sadraque, Mesaque e Abdinego, mais está valorizando as divindades pagãs da Babilônia. E quanto mais nós falamos Hanania, Mishael e Azaria, mais nós estamos exaltando o nosso Deus. Ok? Baruch Hashem. Então, nós temos essa questão aí também, por essa razão, os egípcios merecem ser castigados através da cinza, por escravizar e destruir uma nação que está disposta a morrer por mim, segundo Rashi, nos comentários no Talmud, ok? E também nós temos aí a questão do holocausto, né? Quantos milhares de judeus foram levados aos fornos, né? No holocausto, né? Então, nesse sentido aí. E por isso o Egito, né? Passou, cadê o faraó? Nabucodonosor passou, cadê Babilônia? Cadê Nabucodonosor? E a mesma coisa, né? Aconteceu na época do holocausto, né? Cadê os nazistas por aí afora vai, né? E o povo judeu, Am Israel Chai, o povo de Israel vive. Certo? Então, nesse sentido, mais uma vez nós temos aí essa praga, e aí nós temos uma coisa muito interessante que aconteceu aqui nessa praga dos furúnculos, né? Nessa praga dos furúnculos, quando você vê aqui o verso 10, né? Moshe atirou-a aos céus e ela causou furúnculos que rompiam em bolhas em homens e animais. Aqueles animais que foram salvos, porque não ficaram ao relento na praga da epidemia, mas foram guardados em lugares cobertos, agora eles são afligidos pelos furúnculos, ok? E assim também todo ser humano ali no Egito também foram atacados pelos furúnculos. Entre eles, os feiticeiros não puderam permanecer perante Moshe, como diz o verso 11, por causa dos furúnculos, pois os furúnculos tinham atacado os feiticeiros e todos os conselheiros, necromantes e por aí afora vai, né, de todo o Egito, certo? Então, todos foram atacados por furúnculos. E aí nós temos um dado, segundo os comentários do Rashi, que os próprios feiticeiros e companhia limitada, como nós vimos lá no capítulo 8, verso 15, diz, né? Eles falaram, é o dedo de Deus. Então eles reconheceram, eles foram os primeiros a reconhecerem esta realidade, o dedo de Deus. E agora com a praga dos furúnculos, eles foram tão humilhados que eles não puderam nem comparecer perante o faraó, porque eles estavam também, e nem puderam comparecer diante de Moshe e Arão, porque eles estavam extremamente envergonhados, né? E por causa disso, né, dessa total humilhação, né, então Rashi comenta que os feiticeiros e companhia limitada, que mexe com as artes ocultas, né, eles simplesmente foram embora do palácio e nunca mais voltaram. Ou seja, quando se descobre a farsa, não existe outro remédio, tem que sumir. Porque se ficar, entre aspas, vai preso.
entendeu? Então, os feiticeiros, os magos do faraó, nunca mais voltaram ao palácio, ok? Então, essa é uma questão interessante para se observar aí. E aí, a partir do versículo 13, nós temos a questão da 7ª praga, o granizo, e aqui é uma preparação, e amanhã nós vamos entrar diretamente na praga do granizo. Então aqui, o único motivo por eu tê-lo deixado sobreviver é Deus falando com Moshe, e Moshe passando o recado para o faraó, ok? Ou Paró, né? Então, o único motivo por eu tê-lo deixado sobreviver foi para mostrar-lhe minha força, de modo que meu nome seja anunciado sobre toda a terra. Certo? Então, naqueles dias, Faraó, ele era o homem, o dono do mundo. Porque ele era o único governante chamado, entre aspas, o Todo-Poderoso da terra. Porque tudo estava submisso ao Egito, ao seu poderio. Por isso que o faraó se sentia um deus, porque o mundo, entre aspas, estava aos seus pés. Até então não existia ninguém para se opor à autoridade do faraó, do Paró. O Paró, ele era absoluto. Então, nesse sentido aí, Deus fala sobre isso, né? E por isso que nós temos aí dentro do Talmud, dentro da Mishnah, que os sábios comentam, que o faraó, ou o Paró, ele foi o único sobrevivente do exército do Egito, quando as águas realmente sucumbiram todos eles. Então, segundo o Midrash, ele fala que o faraó, ele, através de um anjo, ele foi tirado das profundezas das águas, né, colocado às margens do mar de juncos, né, e ali ele ressuscita, né, como os salva-vidas fazem com as pessoas afogadas, quando há tempo hábil, né? Então, ele ressuscitou, ele conseguiu sobreviver, e ele simplesmente não retorna ao Egito. Então, ele vai para a cidade de Nínive, onde nós temos lá na frente aquela questão do profeta Jonas, Yoná, né? Que Deus envia ele lá para Nínive, para anunciar a palavra de juízo, né? E Jonas não quer ir, porque ele sabe que se o povo se arrepender, fazer techuvá, Deus perdoa e simplesmente eles não vão morrer. Mas aí o profeta Yoná vai em Nínive, anuncia o juízo de Deus, e o rei de Nínive é o primeiro a se humilhar diante do Deus dos hebreus. E ele então tira as suas vestes reais, cobre-se com cinzas, vestes, sacos, né? Ou seja, roupa miserável, para se humilhar diante do verdadeiro e único soberano. E o povo todo segue o seu rei. E então há, de fato, uma nação inteira seguindo o seu rei, seguindo o seu governante, fazem techuvá ao Deus dos hebreus. E Deus perdoa os seus pecados, sara a sua terra e faz com que eles tenham uma nova oportunidade de vida. Este rei de Nínive era o faraó que sobreviveu às águas do mar de juncos, segundo Rashi e os demais comentaristas que falam no Talmud e na Mishnah. Por isso que aqui, nesse versículo 16 do capítulo 9, fala Deus falando com Moshe e Moshe transmitindo ao faraó, né? O único motivo por eu tê-lo deixado sobreviver foi para mostrar-lhe minha força, de modo que meu nome seja anunciado sobre toda a terra. É o que aconteceu nos dias de Mitzrayim e também o que aconteceu nos dias de Nínive. Ok? Então, amados, essa é a palavra que nós temos aqui, seladas, né, com as palavras do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, sobre a questão da distinção, né? Então nós vemos aqui nessas pragas em que Deus fala
através de Moshe ao faraó: farei distinção do meu povo e o seu povo. Nesse contexto aqui, amados, o que precisamos de fato termos diante de nós? Quando incorporamos uma distinção essencial entre valores sagrados e não sagrados, fica mais fácil melhorar a nossa conexão com Deus. Então, diante da nossa realidade atual, no nosso país, com o nosso povo, nosso irmão brasileiro, quanto mais nós trazemos essa distinção daquilo que é sagrado e daquilo que não é sagrado, nós damos o exemplo de elevarmos as nossas preces a Deus. Deus, ele vai falar através dos seus emissários. Ele vai falar ao faraó que aí está, que ele vai fazer distinção, sim, entre aqueles que temem a Deus e aqueles que não temem a Deus. Por isso nós precisamos levar o quanto mais rápido e quanto mais pessoas pudermos levar que realmente há um só Deus, um único Criador, o único Redentor e o único Salvador, e que, de fato, tudo depende só dele. Quanto mais nós levarmos essa mensagem da unidade e da unicidade do único Deus, e quanto mais pessoas vierem somar conosco, nós estamos continuamente vencendo as trevas, o perverso, estamos vencendo a escuridão, estamos vencendo as barreiras do mal e nós estamos fazendo eles recuarem. Na hora que chegar o seu ponto final, o seu limite que Deus estipulou, a derrocada ela será completa. Mas Ele, o nosso Deus, faz distinção entre o seu povo, judeus e não judeus, Benei Noach, que tem abraçado a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, que estão guardados pela sua destra. Então, por isso, amados, vamos em frente, vamos ter a certeza de que somente em Deus nós temos a verdadeira proteção e a certeza das bênçãos e das vitórias, ok? Baruch Hashem. Não esquecendo que às 18 horas e 38 minutos é o acendimento das luzes especiais de Shabbat. A partir das 20 horas nós estaremos transmitindo aqui por esse canal ao vivo e a cores, né, pelo Facebook, o Kabbalat Shabbat, a recepção do Shabbat, ali na sinagoga Benei Noach, Jardim Silvestre 2, Bauru, São Paulo, né, a nossa região aqui. Né? E para o Brasil e para o mundo, estaremos aí transmitindo o Kabbalat Shabbat. Então nós temos aí um novo encontro a partir das 20 horas aqui pelo Facebook, ok? E amanhã, às 19 horas e 34 minutos, é o momento da Havdalah, a separação do 7º dia para os 6 dias comuns. A você, toda a sua família, todas as comunidades Benei Noach, pelo Brasil afora e exterior, um Shabbat Shalom com muita presença divina e na certeza que ao adentrarmos em Shabbat, mais do que especial, Deus está e estará fazendo essa distinção entre o seu povo e o povo do faraó. Por isso, seja forte, seja luz. Shabbat Shalom.